Aleluia! Quantos estão felizes de estar aqui? Amém! Muito bom! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as aparências e nós vamos falar do que realmente importa, o que habita dentro de nós. Vamos falar um pouquinho sobre é melhor ter ou ser? É melhor parecer ou ser? É melhor demonstrar ou é melhor viver? Até o Teatro dos Adolescentes vai falar um pouquinho sobre isso também, né? Estávamos preparando tudo para a noite, mas aprove Deus que conseguimos aí fazer o nosso ensaio, né? Ontem à noite, glória a Deus por isso, e também hoje pela manhã na escola dominical, então vamos conseguir apresentar agora pela manhã também, tá? Então, nós vamos falar entre ter e ser. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre dois reis da história de Israel, que foi Saul e Davi. O que é mais importante para Deus? O que é mais importante para a nossa vida? O que é mais importante para a nossa caminhada cristã? O parecer ou ser? Isso me inspira porque realmente hoje na rede social, eu não sei se você tem observado, é mais importante parecer. Hoje, eu não sei qual rede social você usa, né? Hoje lá no Orkut, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no MSN, ICQ. Quem lembra aí, vai dando glória. O que mais? Teve ICQ? Quem teve ICQ aí? Ulisses, você teve, Ulisses. O Mensage, MSN. Teve MSN, Marcelo? MSN, né? Pessoal mais antigo aí tinha MSN. Mas, oi? Pessoal mais antigo, não falei que vocês. Mas começou lá atrás o ICQ, depois o MSN, depois um monte de rede social, o Orkut, mandar um depoimento, né, Ana? Já mandou depoimento no Orkut? Aqueles scrap, né? Tinha Fotolog também na época, um monte de coisa. MySpace, tinha um monte de coisa. Mas repara que dificilmente nós postamos as nossas tristezas e as nossas derrotas ali, né? Dificilmente as pessoas colocam ali as suas derrotas. E aí, pessoal, não consegui passar na prova, olha aí, né? Olha aí, pessoal, não consegui comprar o carro que eu tanto esperava. As pessoas botam o quê? As coisas boas, né? Coloca ali as suas vitórias, as suas conquistas. Estava conversando com o pastor Rodrigo, na semana que passou, que como é que é, muitas vezes, alguns perfis hoje em dia. Estou aqui tomando meu café, aí fazendo a leitura da minha palavra, olha aqui como é que eu estou, olha aqui, eu estou lendo a Bíblia, né? Às vezes a gente vê muitos perfis desse, não que isso seja um ponto negativo, é bênção, às vezes, você ter a sua rede social, é bênção você fazer a leitura da sua palavra, incentivar outros a lerem a palavra, mas a pergunta que eu faço para vocês nessa manhã, o que é melhor, parecer ou ser uma verdade em nós? Porque eu não posso só tirar uma foto e fechar tudo e voltar para a minha vida que eu estava fazendo só para mostrar aquilo que eu estava fazendo. Quem gosta muito de postar alguns pratos, algumas coisas, é minha sogra, né? E Natal, geralmente, quando a gente vai para lá, ela ama fazer uma mesa bonita e tal. Só que, junto com a mesa, vem a bagunça, né? As caixas, as coisas. E uma vez,
A gente estava lá sentado e era caixa de prato, caixa de comida, caixa de que vai chegando, ela vai organizando e tal, não sei o quê. Daqui a pouco eu olho no Instagram, que mesa maravilhosa, que, que vista maravilhosa. Aí eu olho assim, gente, cadê a bagunça que estava aqui? Eu estou aqui agora, cadê a bagunça que estava aqui? Ou seja, parecia um ambiente organizado, arrumado, maravilhoso. Quando quem estava lá realmente estava vendo que estava uma bagunça, né? Então, muitas vezes nós queremos chegar em certos status, queremos observar aquilo que os outros estão vivendo nas redes sociais e até muitas vezes viver o que os outros estão vivendo na rede social, só que muitas vezes nós não sabemos aquilo que é verdade que o outro está vivendo. Estou mentindo? Caraca, fulano só faz isso. Caraca, só está acontecendo isso. Você não sabe de verdade o que está acontecendo. Porque hoje em dia, em minha percepção, está valendo mais parecer do que ser. Eu preciso mostrar que eu sou um bom cristão. Eu preciso mostrar que eu vivo num ambiente tal. Eu preciso mostrar que eu tenho um grupo de amizade X. Eu preciso mostrar que eu vivo numa rede X de pessoas. Eu preciso mostrar, só que Deus não te chama para isso. Deus te chama para você ser um homem e uma mulher de Deus. Não importa a aparência, não importa aquilo que você realmente está mostrando, mas importa aquilo que você está vivendo com Deus. E o viver e o mostrar é consequência disso. Um rei tinha aparência e o outro tinha o coração de servo. Saul, ele tinha aparência, era bonitão, e já já a gente vai ver isso. Era alto, parecia o rei correto para aquele momento. E o outro rei, ele foi ungido porque tinha um coração segundo o coração de Deus. Até aquele que estava preparando o caminho do Senhor, muitas vezes comia gafanhoto e vestia roupa com pele de camelo, que foi João Batista. Então, para Deus, não basta aparecer. Para Deus, não basta mostrar. Para a gente é importante. Mas para Deus, Deus se importa com aquilo que o homem não vê, que é o seu. Com essa longa introdução, queria chamar os adolescentes aqui para a gente fazer a nossa apresentação. Os personagens estão na casa de Duda. Todos estão conversando, mexendo no celular, exceto a Duda, que parece preocupada com alguma coisa. Presta atenção, eu não estou enchendo. Presta atenção aqui. Me ajuda, por favor. Eu procurei por toda parte, não estou encontrando em lugar nenhum. Poxa, gente. Duda, calma. O que está acontecendo? O que você está tanto procurando? Eu perdi uma pulseira. Uma pulseira que minha mãe me deu. É muito importante para mim. Eu procurei por toda parte. Procurei debaixo da cama, dentro dos armários. Eu pedi para a gente que vocês deixaram lá atrás. Caramba, cheio de colchonete. Relaxa, eu vou pulseira. Assim, né? Pulseira é representar o sentimental pra ela. Toma mais cuidado, Duda. Não é sobre dinheiro. Tem valor sentimental para mim. A minha avó que me deu. Gente, nem tudo que tem valor para um, tem para os outros. Vamos, gente, vamos ajudar ela a achar. Nem tudo é sobre dinheiro.
Duda começa a procurar pela casa e todos começam a ajudar de maneira totalmente desorganizada. Tão importante. Como que eu pude esquecer? Que droga, da apresentação ontem. Eu que a gente tirou foto de tudo. Ali atrás, lá dentro. A gente deitado aqui. Pra lá, Duda, daqui a pouco a gente vai encontrar isso aí. A gente tem que encontrar agora. Eu acho que eu vou procurar na cozinha. Eu ainda acho que você está exagerando. Poxa, eu não consigo encontrar de jeito nenhum. Sabe? Era tão importante pra mim, a gente já procurou em toda parte. Em tantos cantos. Nem sempre a gente percebe o quanto é algo valioso, até perder. Isso lembra uma história antiga, uma mulher que perdeu uma dracma. Ela fez de tudo para encontrar, porque sabia o que realmente importava. Anda, gente, por favor, me ajuda. Não tinha nada na cozinha. Mas, Duda, que bolo delicioso que você fez, hein? Arrasou. Não foi ela. Foi o Davi. Nossa, Davi, é uma delícia, arrasou. E agora o que mais procurar? Os personagens começam a ficar cansados de procurar, exceto Duda, que continua procurando. E eles, cansados, se sentam e voltam a fazer tudo o que estavam fazendo. Duda. 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 A gente já olhou em tudo, cara. Não é melhor parar? Não, se eu não encontrei, é porque a gente vai procurar em todos os lugares, né? Nós estamos exaustos já. Mas a gente ainda não encontrou. E o objetivo disso era encontrar. Nós estamos um tempão aqui procurando. É melhor parar. Acredito que eu não vou achar, cara. Não é possível. Como que eu posso ter perdido? É como a dracma. O valor dela está no que ela representa. Às vezes perdemos algo, perdemos rumo na vida e precisamos lembrar do valor que não vê, a fé, o amor e nas amizades. É verdade, cara. Eu passei tanto tempo procurando por coisas inúteis. Que eu esqueci que a amizade de vocês é o que mais importa pra mim. Só de vocês terem me ajudado a procurar, já foi muito significante. Isso me faz pensar que eu sou muito relevante das pessoas que eu tô. Quantas coisas eu perdi sem ser ligado com a nenhuma coisa. Ai, gente, acho que essa busca foi mais do que só encontrar a pulseira, né? Duda, a pulseira ali. Aonde que eu tô vendo? Ali, Duda. A pulseira. Como que a gente não... Ah, não, cara. Olha isso. Mano, não. Não, olha isso. Caraca. Gente, deixa eu falar. Tipo assim, tava ali o tempo todo, né? Cara, eu fiquei em choque. Tipo assim. É como na história da dracma. Às vezes a gente se perde em tantas coisas, mas no fim, quando encontramos o que realmente importa, a alegria é indescritível. É verdade, cara. Como vocês puderam perceber, eu passei tanto tempo procurando pela pulseira, tanto tempo ligando para as coisas vagas da vida, que eu realmente não fiquei muito importada. É como pensar no que teve e não o que ser. Procurei tanto por coisas inúteis, coisas que não importam, e simplesmente esqueci o que Deus me deu de mais importante, que são as minhas amizades e as pessoas que me colocam na frente, me colocam pra cima. Missão cumprida, gente. Agora vamos comer aquele bolo delicioso? Da próxima vez, Duda. Tenta não perder de novo, tá? Pessoal, só para a gente se situar um pouquinho nessa história, quem era Saul? O homem que tinha, mas não era. Saul era um benjamita, filho de Quis, descrito como, a Bíblia ele descreve ele como um jovem muito belo. Ele era alto e mais alto do que todo o povo. Está lá em 1 Samuel 9:1. A sua aparência impunha um respeito, né? Pode ir as crianças. Obrigado. Ele era tipo um rei que realmente Israel estava querendo.
Ele era bonito, alto, forte, impressionante. Só que, ao estudar um pouco sobre essa mensagem, ao estudar sobre a palavra de Deus aqui, a pergunta era: o porquê que Deus começou a ungir Davi e depois Saul? Por que que Deus tirou a sua unção ali de Saul naquele momento? Onde estava o erro de Saul? Onde que estava o erro e qual foi o erro e a sucessão de erros que Saul cometeu para ele apenas ter o cargo de rei e não ser realmente o rei que Israel precisava? Então, esse sermão é para a gente se atentar a ter um coração segundo o coração de Deus, e não uma aparência segundo a aparência que os povos querem. Reparem, nós estamos vivendo num período, que período é esse? O período após o período dos juízes. A Bíblia ela tem uma sucessão de eventos, né? Os patriarcas, depois nós vamos ter os juízes e depois os reis. Então, os juízes, a Bíblia fala em 1 Samuel 8:5, que Israel vai desejar ter um rei como as outras nações. Aonde que está isso? Dá uma olhadinha aí no texto. Quem pode ler bem alto para mim? Obrigado, mãe. Eu ia falar, né? Cadê a Bíblia? Mas eu não vou falar. Não vou falar. Cadê a Bíblia de vocês, pessoal? Não, tô brincando. Pô. Gente, para quem que o povo está falando? Alguém sabe? Não, o povo está falando para alguém. Ó, você está ficando velho. Para o Samuel. E os seus filhos, ou seja, os filhos de... estão fazendo de qualquer jeito. O povo, então, vai pedir um... Olha aí, ó. Queremos agora que você constitua um... Só que, olha aqui. Lembra que eu falei do parecer, do ter e ser? Olha aqui. Para que nos governe, como acontece... eu tô aqui, mas eu tô olhando lá, ó. Por que que ele tem um rei e eu não tenho um rei? Eu tô aqui, mas eu tô de olho na vida do homem. Por que que ele tem aquele negócio ali que eu não tenho? Pessoal, o povo estava sendo governado por juízes, por pessoas que administravam as discussões, administravam os conflitos internos, e eles recebiam a ordem de um rei. Que rei era esse desse povo? Deus. Então, Deus governava através ali dos juízes que mediavam o povo de Israel. Só que eles estavam mais se importando com os povos vizinhos. Então eles olham para os povos vizinhos e falam: eles têm rei e a gente não tem rei. Diga misericórdia aí, gente. Por isso que a gente não deve ficar olhando para os outros e para o redor, para o que os povos vizinhos têm, porque o povo do Instagram tem, porque o povo de não sei aonde tem, porque o povo de lá não sei o que tem, porque Deus está no controle de todas as coisas, é Ele quem nos governa, é Ele que está conosco, e nós estamos preocupados em alguém para nos governar. E a preocupação de Deus para com o povo, e Samuel daqui a pouco vai falar isso, Deus, eles querem um rei. Deus, de manhã é um pouco mais curto, então eu não vou ler o texto todo, mas dá uma lida nesse Samuel 8. Deus, eles estão pedindo: o que eu faço agora, Caio? Como é que eu faço? Eles estão querendo o rei. Estão achando que eu sou velho. Samuel vai falar com Deus, conversando. Estão achando que os meus filhos não são suficientes. Para onde que eu vou? O que eu faço? E Deus fala, né?
Samuel, um rei vai oprimir eles. Um rei vai cobrar impostos. Samuel, eles não estão contra você. Eles estão o quê, pastor Rodrigo? Eles estão indo contra o Senhor. Não é você que eles estão indo contra. Eles estão questionando a minha autoridade. Estão questionando o meu governo. Não é você, Samuel. Fica tranquilo. Eles estão indo contra o meu governo. Queridos, é algo marcante, é algo forte. Sabe por quê? O povo de Israel, ele vai também começar, assim como outros reis, ser oprimido nas cobranças de impostos. Assim como os outros povos, eles vão ser governados por um rei que ditava aquilo que era ou que não era, mesmo o povo indo contra. Tanto que Israel vai se dividir entre o reino do norte e o reino do sul por causa de porcaria de cobrança de impostos. Deus está falando, é um rei que vocês querem? Então tá bom, vai. Qual foi o primeiro rei de Israel, adolescentes? Muito bem. Saul. Saul era bonito, belo, tinha uma boa aparência, alto. Era tudo que o povo de Israel olhava e queria para um rei. Mas não teve uma atitude segundo o coração de Deus. Repara, é mais importante ser do que ter. Ele tinha aparência, mas a estatura do homem não mede o seu coração diante de Deus. Dê um glória a Deus aí. E qual foi o erro, então, que Saul cometeu, pessoal? Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Qual foi o erro? Principal erro de Saul. Ele ofereceu sacrifícios indevidos lá em Samuel, 1 Samuel 13. Ele vai oferecer sacrifícios indevidos a Deus. Próximo erro de Saul, ele desobedece ordens do próprio Deus de aniquilar os amalequitas. Ou seja, o principal erro de Saul foi colocar a vontade do rei, do homem, acima da vontade de... É aí que o bicho pega. Porque a vontade de Deus, ela precisa ser soberana em nossas vidas. Sacode quem está do seu lado aí e fala, a vontade de Deus precisa ser soberana na sua vida. Sabe por quê? De boas intenções... Não completo, né? É o ditado popular. Mas, repara, Deus chega para Saul e fala, Saul, eu quero que você destrua os amalequitas. Destrua os amalequitas? Isso mesmo. Deus fala para varrer os amalequitas da face da terra. Não sobrar nada, pessoal. Nada. Na Prime Video, não sei quem tem, mas tem a série Davi agora, que mostra isso muito, muito bem. Varrer, não sobrar nada. Mas e o gado? Varrer. Mas e a população? Varrer. Os amalequitas precisavam ser destruídos aos olhos de Deus. Mas Saul, ele vai poupar a vida de Agag, que era o rei dos amalequitas, para servir como um tipo de troféu. Erro de Saul, ele vai poupar uma parte melhor do gado para oferecer em sacrifício a Deus. Mas espera aí, pastor. Esse foi o erro dele? Esse foi o erro dele? Ele querer oferecer sacrifício a Deus? Foi o erro dele? Saul, ele vai separar uma parte do gado, a melhor parte, falar, essa aqui vai ser para Deus. Mas qual foi a ordem de Deus, gente? Para acabar com? Qual foi a ordem de Deus? Acabar com? E ele vai lá e separa o gado. Alguém já ouviu, em alguma pregação, na palavra de Deus, é melhor obedecer? Saul, para que você quer sacrificar se Deus mandou você aniquilar? É melhor obedecer a Deus do que sacrificar segundo esse teu coração aí. Repare, é melhor ser
do que ter. Saul, ele queria mostrar algo religioso muito bonito. Saul queria mostrar talvez um coração ali. Olha, gente, eu vou sacrificar ao meu Deus, mas Deus não pediu isso. Por isso, quando Deus pedir algo para você, por isso, quando Deus falar contigo de alguma maneira, por isso, quando Deus conversar com você, não tente negociar com Deus, obedeça, mesmo que aquilo pareça certo. Queridos, o povo vai levar a Arca da Aliança para a luta contra os filisteus. A Arca da Aliança era um sinal muito forte da presença de Deus. Os filhos de... Alguém lembra? Instrutor de Samuel? Pode falar alto. Eli, muito bem. Os filhos de Eli pegam a arca e falam, vamos levar para a batalha. Deus mandou levar? Deus não mandou levar. Levar a arca era sinal de bênção, de presença de Deus? Era, mas Deus não mandou fazer. Sacrificar aqui esses animais seria bênção? É, mas Deus não pediu. Deus mandou fazer de outra forma. Só para fechar o assunto da arca, a arca foi roubada pelos filisteus. Só para encerrar o assunto de Samuel, é melhor obedecer do que sacrificar? Samuel foi retirado a unção da vida dele. Por isso, é melhor obedecer do que sacrificar. Quando Deus falar algo para você, meu irmão, minha irmã, quando Deus te ordenar algo, quando Deus te chamar para alguma coisa, não tente negociar, achando só porque é bom, porque é legal, porque é bonitinho fazer dessa maneira, mas faça segundo aquilo que Deus te ordenou, porque não importa parecer, o que importa mais é ser diante de Deus. Por isso, Saul, ele tinha o trono, mas faltava uma profundidade interior. Saul foi ungido, mas não deixou se transformar. Ele se preocupava mais com a opinião do povo do que com a vontade de Deus. É aí que mora o perigo. Ele se preocupava mais com a opinião dos outros do que com a vontade de Deus. Onde que está isso? 1 Samuel 15, 24. Então disse Saul a Samuel, né? Pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as palavras que você falou, porque temi o povo e dei. Eu só fiz o que eu fiz, Samuel, porque eu estava ouvindo o povo. Queridos, quando Deus falar contigo, quando Deus falar com você, não importa o que os outros dizem ao seu redor, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Quando os outros estão ao teu redor, tentando te tirar do foco, não importa, a opinião do povo não é a opinião de Deus. Tem até um ditado, né? A voz do povo é a voz de Deus? Será? nesse ponto aqui. Por isso, quando ele pecou, ele tentou se justificar. Ele governa Israel, querido, mas ele é governado pelo medo do povo, ele é governado pela incerteza e pela insegurança. Porque se eu não fizer aquilo que o povo quer, eu vou acabar sendo destituído. Só que se ele esqueceu que não bastava parecer um rei, ele tinha que ser um rei segundo o coração de Deus. Eita! Não bastava eu ser uma pessoa qualquer, não basta eu ser um motorista, não basta eu ser um administrador, não basta eu ser um engenheiro, não basta eu ser um cozinheiro, não basta eu ser um professor, não basta eu ser tanta coisa assim e não ser diante dos olhos de Deus aquilo que Ele quer para mim. Não basta eu ter um emprego maravilhoso e eu não ser um homem e uma mulher de Deus no meu emprego. Não bastava Samuel ungir Saul e está tudo bonitinho diante do povo. Saul está lá fazendo a vontade do povo. Ei, gente, olha aqui Agag, que é o rei dos amalequitas. Gente, olha aqui o gado. Vamos sacrificar. Mas aquilo que Deus falou para Saul, totalmente errado.
Aquilo que Deus tinha falado para Saul era totalmente o contrário. Mas ele queria mostrar para o povo uma coisa que não estava acontecendo aos olhos de Deus. Por isso, aonde você for, em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida. Em nome de Jesus, onde você passar, no seu trabalho, na sua escola, em nome de Jesus, aonde você pisar, seja no shopping, no mercado, em nome de Jesus, você não vai só mostrar que você é um homem ou uma mulher de Deus, você vai ser um homem ou uma mulher de Deus, que faz as coisas diante daquilo que Deus tem para você, não aquilo que os povos ou que os homens têm na sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Saul, ele tinha cargo, mas perdeu a presença de Deus. Forte isso, né? Ele era rei, mas não tinha presença. Saul foi rejeitado. A palavra vai dizer que o Espírito Santo, 1 Samuel 16, 14. O tempo passa rápido aqui, né? Depois que fala para o teu irmão aí, cuidado. Se o Espírito de Deus se apartar de você, sacode ele e fala para ele, cuidado. Quando o Espírito de Deus se aparta, Brendo, e retira de Saul, olha o que vai acontecer. Um espírito mau, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Atormentava. Ao ponto de ter que ter o quê? Uma harpa para acalmar o coração de Saul. E quem é que tocava essa harpa? Um menino. Mesmo após a rejeição de Saul, pessoal, uma curiosidade aí para vocês, ele continuou como rei por anos e anos. Isso demonstra que a unção foi retirada, mas a posição dele de rei continuou. Porque era o que o povo estava querendo. Só que não era o que Deus queria. Vamos para outra parte agora? Segunda parte. Glória a Deus. Todos entenderam? Dê um glória aí. Agora, pastor, o senhor já me deixou em crise. Eu não posso se parecer. Eu tenho que ser. Pastor, você já me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu não posso mostrar que eu sou. Eu tenho que ser. E agora? Como que eu vou ser? É a próxima parte do sermão, gente. Davi, um homem que não tinha, mas era. Davi era um homem pequeno aos olhos humanos, mas era grande aos olhos de Deus. Onde estão os Davis aqui, em nome de Jesus? Davi era o último da casa de Jessé. Um outro momento a gente conta toda a história, mas você vai se lembrar de que o próprio pai, né, vai esquecer do seu filho que estava apacentando as ovelhas. Quando Samuel chega lá, fala, vamos ungir, é esse? Não. Próximo filho, é esse? Não. Próximo filho, é esse? Não. Gente, mas acabou os filhos, não tem mais filhos. Ah, tem um que está lá pequenininho. Tem certeza que é esse? Né? Ou seja, foi rejeitado até ali, naquele momento da unção. Né? Ele trabalhava com as ovelhas de seu pai, cuidando, o que ensinou serviço, responsabilidade, zelo e coragem em momentos difíceis. Às vezes a gente não entende o que nós passamos. Muitas vezes nós não entendemos aquilo que vivemos. Davi podia estar ali cuidando daquelas ovelhas e falar, estou cansado de cuidar de ovelha, eu quero ir para um trabalho de verdade lá, né? A gente não sabe o coração, eu estou supondo aqui, né? Eu estou me imaginando nessa posição. Pô, meus irmãos estão tudo lá para ser ungido e eu estou aqui, né? A gente está supondo. Mas tudo aquilo que Davi estava vivendo era um preparo
para o que Deus tinha para ele. Eu não sei se você já entendeu, e quem entendeu já está glorificando a Deus. Eu não sei se você já entendeu, mas aquilo que você está vivendo, por mais que pareça enfadonho e chato, e não é o que você quer, mas é um preparo para aquilo que Deus tem maior para a sua vida. Talvez aquele leão, aquele urso, aquilo que Davi estava tentando proteger as ovelhas, parecia terrível para ele, mas Deus estava preparando para o que ele ia enfrentar como rei daqui a pouco, mais um pouquinho à frente. Talvez você não está entendendo os leões e os ursos que você está enfrentando, mas Deus está te preparando para as vitórias que você vai ter daqui para frente, em nome de Jesus. Você crê nisso? Deus não unge currículos, Ele unge corações. A grandeza de Davi não estava na aparência. A grandeza de Davi não estava no que ele tinha. A grandeza de Davi não estava no que ele parecia. A grandeza de Davi estava no caráter moldado até mesmo quando ninguém estava vendo ele trabalhar. Deus está te vendo no secreto. Deus está recolhendo o teu choro. Deus está te ajudando e te levantando, mesmo quando parece impossível. Davi, mesmo sozinho com aquelas ovelhas, Deus estava moldando ele, moldando aquele caráter. Davi, mesmo sozinho com aquelas ovelhas, Deus estava preparando um senso de responsabilidade para o ponto dele ser rei de Israel. Ele não tinha uma armadura, mas ele tinha intimidade com Deus. Diferente de Saul, que tinha armadura, mas não tinha coragem. Davi se recusou a usar a armadura de Saul. Você lembra disso? Bota essa armadura aqui, Davi. Pesado, troncho, eu imagino, até pela estatura, né? Saul era alto, forte, né? E ele foi com a batalha com fé, pedras, com a funda, que eram instrumentos que ele aprendeu aonde? No pastoreio. Repara, aquilo que ele vai usar não são ferramentas que ele vai aprender de qualquer forma, de última hora. Aquilo que ele vai usar foram instruções que Deus deu para ele lá quando ele estava no pastoreio de ovelhas. Queridos, não ache que você vai cair de qualquer maneira nas provas, nas lutas, nas dificuldades. Deus já está te preparando agora para aquilo que você vai viver. E as ferramentas que você vai usar não vão ser ferramentas que vão cair no teu colo de um dia para o outro. Vão ser ferramentas que você vai aprender durante a sua vida. Um aprendizado contínuo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Deus vai cuidar disso. Deus está te preparando. Foi no campo de batalha que Davi revelou aquilo que ninguém esperava dele. Eu imagino, né? Se até os irmãos achavam que ele era excluidinho, pequenininho, gente, imagina um guerreiro de quase 3 metros de altura, olhando aquele menino, ei, o que é isso aí? É isso aí que vocês mandam para lutar para mim? Desprezado, né? Você vem com pau, pedra para tentar me enfrentar? Que é isso? Ele não tinha o nome ainda, mas ele era reconhecido por Deus. Saul reinava. Deus já havia achado um homem segundo o coração enquanto Saul estava reinando. Reparem, talvez nessa cronologia aí você tenha se perdido, mas o Espírito de Deus se aparta de Saul. E agora? O que vai acontecer? Enquanto isso, daqui a um tempo, Deus vai lá e unge Davi. Mas Davi era rei? Davi tinha o título de rei? Não, mas ele era ungido do Senhor. Ele estava sendo preparado pelo Senhor. Qual o significado do nome Davi? O nome Davi significa amado. Ele foi o único a ser chamado na Bíblia de o homem segundo o coração de Deus. Anote isso aí.
Davi não tinha coroa, mas tinha a unção de Deus na vida dele. Talvez você está achando que para agir, para fazer, para pregar, para orar, precisa ter títulos. E eu quero te falar, para fazer tudo isso, você só precisa da unção de Deus na sua vida. Mas pastor, fulano está precisando de oração. Vamos orar juntos. Que Deus está contigo e Ele vai te usar em nome de Jesus. Deus valoriza corações dispostos, não habilidades naturais. Tem gente que tem uma habilidade maravilhosa, mas não é disposto para aquilo que faz. Alguém conhece algum caso assim? Tem gente que faz o que faz, que é uma beleza, mas não se coloca disponível. Tem gente que faz o que faz, que é excelente, tem um talento maravilhoso, mas não se coloca disponível para o que faz. Ou então, não estou falando só na igreja, tá? Estou falando até no seu trabalho secular. Faz um negócio para mim. Eu já trabalhei com uma pessoa assim. Faz um negócio para mim. Ai, tem certeza? Alguém já trabalhou assim? É sempre difícil, né? Tem que ficar pedindo, né, irmão? Tem que ficar... Pô. Faz não sei o quê? Ah, não sei, não. Faz não sei o quê? Ah, isso aí eu não sei, não. Tá bom, meu irmão, procura. Tem Google, tem GPT, tem um monte de coisa. Não nasci desse tamanho. Ninguém nasceu sabendo. Eu confesso que às vezes eu não gosto muito de depender, né, assim, de algumas coisas. Então eu quero sempre aprender, né? Igual nem sempre dá certo, né, irmãos? O armário que eu montei lá para o Bento, eu tinha que montar um armário, eu falei, fui na Leroy, fui no coisa, e falei, pô, 1000 e tanto armário. Eu falei, que isso? Que terrível. Vou comprar as madeiras, vou montar, compro os dobradiscos, compro as coisas, vou montar e vai sair metade do preço ou menos, né? Botei no Google, como fazer um armário, como fazer um armário de tantos, com tantos... Ficou bom? Tá lá, irmãos, ficou bênção, tá lá. Mas o negócio caiu no meu pé, eu fiquei um tempo em casa aí, fiquei pelo menos um mês, não sei quem lembra, ano passado, com a madeira que caiu no meu pé. A Carla fala, vamos chamar um montador? Para quê? Isso aí é mole. Arrumar o berço do Bento? Pô, isso aí é tranquilo. Deixa que eu monto. Pastor Rodrigo, vamos trocar o profuneiro lá do consultório. Fiz chamada de vídeo com o Rodrigo. Eu posso juntar esse fio nesse aqui? O máximo que pode acontecer, eu falei para ele, Rodrigão, o que pode acontecer é você ter que vir aqui depois para refazer, né? Aí ele, não me chama não, tá? Aí, depois troca o disjuntor. Brincadeiras à parte, ninguém nasceu sabendo nada. É ou não é verdade? Nós somos instruídos. No seu emprego, tudo que você sabe de lá, você nasceu sabendo? Quantas e quantas vezes nós não aprendemos as coisas até nas práticas do nosso dia a dia? É ou não é? Já muitas vezes, eu vou te contar uma história. Quando eu fui ser professor, quando eu fui chamado lá para ser professor, eu estava terminando e concluindo o TCC, mas eu já tinha uma formação, então me chamaram para ser professor substituto, né? Eu não fui para ser professor eletivo de verdade, né? Fixo. Eu era um professor para substituir um professor que estava doente. Eu estava finalizando o TCC ainda. Faltava só entregar, na verdade. Me chamaram. Tem como você dar aula para substituir um professor? Eu falei, tem. Tranquilo, pô, tem. De quê? Então, é do 6º ao 3º ano. E eu nunca tinha dado aula de história na vida. Vamos. Pessoal, a Carla lembra, eu não dormi aquela noite.
porque eu peguei o conteúdo de história do 6º ao 3º ano que eu tinha que dar. Comecei a pesquisar. Sentei lá, cheguei lá, primeira vez na sala de aula, não sei quem é professor aqui, eu me lembro do meu avô, ou tem outros professores, né? Está aqui. Bate de frente com aquela sala, e agora? Friozinho na barriga, né, avô? E agora? Bom dia, pessoal. Tá. Com o tempo, é claro, as coisas vão acontecendo, nós vamos aprendendo, nós vamos nos moldando. No seu emprego, o primeiro dia, queria que você lembrasse aí como é que foi o seu primeiro dia. Quem mexe com o sistema aí, aqueles Nasajon da vida, aqueles sistemas... Não sabe, daqui a pouco vem alguém, né, Caio? Ó, mexe aqui, faz isso, faz aquilo. Deus, Ele te capacita. Ninguém nasceu sabendo aqui as coisas, em nome de Jesus. Na presença de Deus, na casa do Senhor, ninguém chega aqui sabendo tudo. Ninguém é um crânio e tem um dicionário teológico na cabeça aqui. Por isso que Deus, Ele escolhe e Ele nos capacita. Por isso não diga não para Deus. Por isso não diga não quando o Senhor te chamar. Por isso quando Deus te convidar para uma boa obra, por isso quando Deus te chamar para o exercício da palavra dEle, não diga não, porque Ele tem te capacitado, Ele tem te treinado, Ele tem te levantado, e eu tenho certeza que Ele já está te usando naquilo que Ele precisa. Ninguém nasceu sabendo. Tem dúvida? Pergunta. Salmo 51. Davi aparece. Mesmo pecando no futuro, ele vai falar: não retires de mim o teu espírito. Diante de tudo isso, o medo de Davi não era perder o reinado. E o medo de Saul era perder o reinado. O maior medo de Saul é: eu estou fazendo porque o povo está me pressionando. E o maior medo de Davi é: Senhor, não lance fora a tua presença de mim. Diante de tudo na sua vida, meu irmão, a maior preocupação que você tem que ter não é seu status, mas é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Dê um glória a Deus. A obediência, ela deve ser completa. Para concluirmos, não é sobre o que você tem nas suas mãos, mas é sobre o que você tem no seu coração. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, e Saul queria sacrificar no momento errado. Irmãos, para a gente fechar, hoje, diante dos reis, não importa como o mundo tem te olhado, não importa quanto você tem na sua conta do Itaú agora, não importa quanto você tem na sua conta bancária, o que importa é como o Senhor está olhando para o seu coração agora, nesse momento. Em nome de Jesus, nessa manhã, que a nossa oração possa ser como o Salmo 51:10, antes desse aí. Vamos ler todos juntos, em nome de Jesus, vamos lá. 1, 2, 3 e... Que a nossa maior preocupação seja ter um espírito inabalável dentro de nós. Que a nossa maior preocupação não seja mostrar para os outros, mas seja viver realmente aquilo que Deus tem na sua vida. Que a nossa preocupação é um Deus que te unge no secreto, te coloca no trono quando você está pronto. Que a nossa maior preocupação é: Deus está comigo e eu vou até o fim. Deus está te capacitando, Deus está te levantando, e é Ele quem vai te colocar na posição certa, no momento certo, na hora certa. Davi, ele vai servir como músico no palácio. Antes, né? Ele vai servir como pai dele, como pastor, né? Depois ele vai para o palácio servir como músico.
1 Samuel 16, 23. Vou só citar, tá? Não precisa, Yasmin. Se quiser, pode abrir mais. Depois, em 17, aí, 1 Samuel 17, ele vai matar Golias. Depois, ele se torna guerreiro e comandante. Depois, ele vai ser perseguido por Saul. Depois, ele vai viver fugitivo em cavernas e desertos. Agora sim, de verdade, para concluir. Tudo isso forjou o caráter de Davi, para ele ser um rei que dependia totalmente de Deus. Mas eu estou vivendo na caverna, mas eu estou servindo só, mas eu estou sendo chamado só para matar gigante. Está difícil, só parece gigante para mim, mas eu estou como um guerreiro, um combatente, mas eu estou sendo perseguido por Saul. Tudo isso está sendo um processo para você ser treinado por Deus em nome de Jesus. Deus está trabalhando o seu caráter. Deus está trabalhando a sua fé. Deus está trabalhando o homem segundo o coração de Deus. Quantos querem ser esse homem e essa mulher segundo o coração de Deus?